Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de entrar na sua presença, de estar na sua presença. Somos gratos a Deus pela vida, somos gratos a Deus pela saúde, somos gratos a Deus pela vida. O Senhor tem cuidado de nós. E o Salmo 23 nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor tem um cuidado todo especial para conosco. O Senhor tem sido o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido o nosso amparo. É no Senhor que nós encontramos refrigério para a nossa alma. É no Senhor que nós somos chamados bem-aventurados. Meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus, não só nesta noite, mas em todos os momentos da sua vida. Não pelo que Ele faz por você, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Seja grato a Deus porque Ele tem sido grandemente misericordioso para conosco. Ele tem sustentado a minha, tem sustentado a tua, tem sustentado a nossa vida. Mesmo nesses tempos difíceis, Ele tem sustentado a sua igreja. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Que você esteja agradecendo a Deus, enquanto o Ministério de Louvor entoa o cântico. Louve a Deus, agradeça a Deus. Diga a Ele o quanto você é dependente dEle. Nesta noite, o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Nesta noite, com certeza, o Senhor falará aos nossos corações. Fale com Deus, enquanto ouvimos o cântico. Perceber a grande
Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar em Tua casa, Pai. Podendo assim, Pai, em nome de Jesus, entoar e exaltar louvores ao Teu nome, Pai. Pai, na humildade, pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, ó Deus, e que nada e ninguém venha atrapalhar nossa comunhão contigo nessa noite, ó Pai. Desde já, ó Pai, pedimos a Tua direção, Pai. Desde como nós iniciamos esse culto, que o Senhor fique conosco a todo momento, falando a cada família que vai estar sendo alcançada através dessa live, ó Pai, alcançando principalmente também as nossas vidas aqui, ó Pai, como os Teus ministros, Pai. Abençoa, Pai, a vida do pastor, Pai, pastor Eduardo, Pai, o pastor dessa igreja, o Senhor que é o maioral aqui em tudo e todos, ó Pai, em nosso meio, Pai. Abençoa desde já, Pai, cada família aqui representada, não só agora, Deus, mas para todo sempre. Amém. Ao nosso Deus, cante conosco, aonde você estiver, na sua casa, junto com a sua família, que você possa estar louvando ao Senhor, juntamente conosco. Aleluia.
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 142. Você que está na sua casa, está nos ouvindo, se você puder nos acompanhar, abra a sua Bíblia no Salmo 142. A palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. O título desse salmo nos diz de uma oração em meio de grande perigo. E com certeza nós estamos vivendo dias de grande perigo. Com certeza estamos vivendo dias difíceis. E o que o salmista fez quando ele se achava ou quando ele se via no meio de grande perigo? Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. A grande arma que nós cristãos temos para lutar, para enfrentar as lutas, é nos derramar aos pés de Cristo. É nos abrir inteiramente na presença de Cristo, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas. No verso 5 ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor tem sido realmente o teu refúgio, meu irmão, minha irmã? O Senhor realmente tem sido aquele porto seguro? Clame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração. Faça igual o salmista diz no verso 2: derramo perante Ele a minha queixa, e na sua presença exponho a minha tribulação. Está vivendo dias atribulados? Está vivendo dias de grande perigo? Derrame diante do Senhor a sua queixa. Exponha a Ele, abra o teu coração e exponha a Ele toda a tribulação que você tem vivido e passado. O salmista termina o salmo dizendo: os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Clame ao Senhor, busque o Senhor, erga a sua voz ao Senhor, suplique ao Senhor, derrame perante o Senhor a sua queixa e exponha diante do Senhor a sua tribulação. E com certeza o Senhor ouvirá a sua oração e o seu clamor. Com certeza o Senhor estará te socorrendo nesse tempo de tribulação.
E eu quero convidar você neste momento para erguer a sua voz ao Senhor, não em súplica, mas em louvor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos glorificá-lo nesta noite. Vamos erguer a nossa voz, celebrando o nome desse Deus maravilhoso. Vamos erguer a nossa voz, dizendo a Ele que Ele é tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que precisamos. Cante conosco, erga sua voz, louve a Deus. A palavra nos diz que Deus habita no meio dos louvores. E aonde você estiver, se você estiver louvando a este Deus, com certeza Ele estará contigo. Cante conosco. Como o nosso pastor disse, cante conosco, louva esse Deus, porque é a única razão da minha adoração, porque confio em Ti e fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado, amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ver, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Te glorificarei. eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém? Vamos estar cantando esse louvor. É um louvor assim que antigo, mas é um louvor muito, nas nossas vidas, muito recente. Porque fala da queda de Jericó.
que o povo de Deus clamou até cair as muralhas de Jericó. E canta: Jericó caiu. Bata a palma da sua casa mesmo, você que está aí nos ouvindo. Cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. Cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. Ouça a trombeta, chama a marcha, toma tua espada, é hora de luta, solta tua voz, que as muralhas cairão. Hey, cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. Cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. E com as muralhas, os dominadores, e com os dominadores, cair as potestades, com as potestades, cair os principados. Hey, cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. Cante a vitória, Jericó caiu. Cante a vitória, pois não resistiu. Caiu. 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 Amém? Se você viu Jericó caiu, porque a vitória já está nesse lugar. Cante conosco. O povo acreditou, o povo profetizou. Essa casa, esse lugar, esse coração, essa vida será chamada casa de oração. Amém? Aleluia ao nosso Deus. Cante conosco. Louva esse Deus maravilhoso. E logo depois Deus vai estar dando um recado para nós através da palavra dele. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória é nossa em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, que a vitória é nossa em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração, casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo
descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confessará, E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, que toda língua possa confessar, Pai, em nome de Jesus, que esse teu nome é o Senhor, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor desse povo, Pai, que clama pelo teu nome, Deus. Que todo espírito de enfermidade, de repente, alguém está nesse momento assistindo essa live, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus, ó Pai. E se for da vontade de Deus, e se for do querer dele, ele vai alcançar com vitória, com cura. Porque a vontade de Deus não é a nossa. Porque ele é o dono da situação, em nome de Jesus, ó Pai. Agradecemos também ao Pai por algumas notícias maravilhosas que nós ouvimos essa semana, de pessoas que foram curadas, de pessoas que fez cirurgia e foi um sucesso, de pessoas que de repente teve um começo de derrame e foi vitorioso, Pai. De pessoas que voltaram para casa, que estavam internadas com Covid-19, voltou para casa também. Estamos contentes, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos auxiliado, Pai. Essa é a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus. Como é gostoso cantar louvores ao nosso Deus, né? Louvamos a Deus pela oportunidade de mais um dia podermos estar trazendo uma palavra bíblica, cristocêntrica, àquelas pessoas que estão necessitando de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 10 até o verso de número 14. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios
de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Levantou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Pai, esta é a tua palavra. Precisamos e queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Queridos, nós temos... O mundo tem vivido muitos obstáculos. E não só por causa dessa pandemia que tem assolado o mundo, tem assolado o planeta. Não, não é só por isso. Sempre, em todos os tempos, em todos os lugares, todas as pessoas enfrentam todos os dias, a todo momento, muitos obstáculos a serem vencidos. Muitos obstáculos que necessitam de ser superados. Muitos dizem por aí que a nossa vida nos nossos dias é para se matar um leão por dia, para sobrevivermos. E muitas vezes, os problemas que se apresentam a nós são problemas que nós supervalorizamos esses problemas, achando dificuldades muito maiores do que a que realmente são. E nós estamos diante de um caso, dessa leitura que nós fizemos, de uma pessoa que necessitava de uma bênção de Deus. Conhecia o profeta de Deus, conhecia o homem de Deus. E ele foi até esse homem de Deus. E o interessante é que essa pessoa era uma pessoa muito importante. Era um homem chamado Naamã. Naamã era comandante do exército sírio, comandante de um exército muito poderoso. Naamã era um homem muito estimado, era um homem amado aos olhos dos seus superiores e aos olhos dos seus comandados. No entanto, mesmo sendo uma pessoa muito importante da época, ele tinha um problema. E esse problema, à época, era um problema insolúvel. Naamã era um leproso. E nós bem sabemos que os leprosos da época não poderiam conviver em sociedade. Olha bem, um homem da posição de Naamã, comandante de um poderoso exército, um homem muito estimado, um homem muito querido, agora estava se vendo ameaçado de ter que se isolar, de ter que deixar tudo de lado e viver separadamente da sociedade da época. Nós também, e muitas pessoas que se apresentam diante de Cristo,
são pessoas importantes, são pessoas talentosas, são pessoas habilidosas, pessoas que em seu caráter não tem nada que possa desabonar. Mas quando nos achegamos à presença de Deus, somos e dependemos totalmente da sua misericórdia. Nós não podemos ser bem-sucedidos. Aliás, nós podemos ser bem-sucedidos. As pessoas podem nos apreciar, podemos ser estimados no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa cidade. Podemos sim ser pessoas importantes, mas os problemas aparecerão um dia e esses problemas podem afetar as nossas vidas. O interessante é que nós mesmos não podemos resolver todos os problemas que enfrentamos. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. E Naamã precisava romper alguns obstáculos para que ele chegasse à cura que ele tanto almejava, que ele tanto precisava. E muitos dos obstáculos que ele precisava vencer não vinha de fora, era dele mesmo. Era ele que se achava muito importante, era ele que era uma pessoa especial. E nós aprendemos com Naamã que precisamos superar alguns obstáculos da nossa vida, para que possamos viver a plenitude da bênção de Deus sobre nós. Em primeiro lugar, para superar obstáculos na nossa vida, é necessário superar o obstáculo da incredulidade. O verso 10 e verso 11 nos diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou. Olha bem, irmãos. Porém Naamã se indignou e se foi, lamentando, murmurando, dizendo: olha bem o que Naamã esperava do servo de Deus, do profeta de Deus. Olha bem o que ele diz, que certamente ele sairia, colocaria-se em pé diante dele, por ele ser uma pessoa importante. Ali diante de Naamã, o profeta invocaria o nome do Senhor, colocaria a mão sobre a sua ferida e restauraria o leproso. Irmãos, o caminho de Deus é um caminho diferente. O caminho de Deus é o caminho da humildade. Deus age na simplicidade. A única coisa que nós precisamos verdadeiramente é que nós absolutamente possamos reconhecer quem é Deus e se humilhar debaixo da sua mão poderosa, da sua potente mão. Naamã saiu da presença, ou saiu da porta da casa do profeta irritado. Saiu não acreditando no que poderia acontecer com ele, simplesmente porque o servo do Senhor não foi a ele como um submisso a ele também. Interessante
é que Naamã vai até o profeta, mas Naamã já vai decidido, já vai com tudo pronto para aquilo que Deus precisava fazer por ele. Ele queria dessa forma, ele queria que fosse assim, ele achou que seria assim. Parece que Naamã acreditava que o seu jeito de viver, mandando, dando ordens, iria impressionar ao profeta e a Deus. Olhe para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Na presença de Deus não é você quem decide. Na presença de Deus é Deus quem decide, porque Deus é soberano. E muitas vezes temos visto pessoas chegando à presença de Deus, determinando aquilo que Deus tem que fazer. Não, Deus é soberano e a sua vontade deve imperar sobre as nossas vidas. Quantas e quantas vezes cometemos o erro de ficarmos dando instruções a Deus, ensinando a Deus aquilo que Ele deve fazer. O que nós precisamos simplesmente é nos humilhar na presença de Deus, nos derramar na presença de Deus, acreditar e aceitar o que Deus tem para nós, porque o que Ele tem para cada um de nós, seus servos, é o melhor. Com certeza, a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é a vontade própria nossa. E a vontade de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, com certeza, as coisas acontecerão da melhor maneira possível. Interessante é que os servos de Naamã chegam para ele e tentam argumentar com ele. É tão simples o que o profeta mandou que você fizesse. Não existe nada de difícil. Simplesmente, desculpe, simplesmente se banhar nas águas do Rio Jordão. E Naamã foi convencido de que ele precisava obedecer ao profeta que tinha autoridade divina para falar com ele ou para recomendar alguma coisa a ele. E quando Naamã supera o obstáculo, rompe o obstáculo que tanto o incomodava, o obstáculo da incredulidade, ele começa a dar os primeiros passos na direção da obediência e da bênção que Deus tem reservado para ele. Queridos, a obediência a Deus, ela tira do nosso coração toda a incredulidade. Quando obedecemos a Deus, somos levados verdadeiramente a crer no Senhor Jesus. Naamã tinha o obstáculo da incredulidade, mas Naamã também tinha o obstáculo, ele precisava superar o obstáculo da soberba. Verso 12 nos diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? Voltou-se e foi com indignação. Ele achava que pela posição dele existia em Damasco rios com águas mais límpidas, rios mais importantes.
E ele, como uma pessoa importante, precisava se banhar nesses rios. Naamã queria substituir o rio Jordão por um rio qualquer da Síria. As pessoas, muitas e muitas vezes, querem substituir o plano de Deus, o plano que Deus tem para a sua vida, pelas suas próprias vontades. Substituir os planos de Deus por coisas que agradam mais o nosso coração do que a vontade de Deus. Substituímos muitas e muitas vezes a vontade de Deus por coisas que simplesmente vão nos trazer prazer pessoal. Naamã precisou reconhecer e aceitar o caminho de Deus. E esse caminho é obedecê-lo. Antes que ele fosse curado da sua lepra, ele entendeu e ele mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a recomendação do homem de Deus. E a sua carne se restaurou. E a carne de Naamã ficou como a pele, como a carne de uma criança, de um menino. E ele foi limpo. O texto nos diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou limpa. Irmãos, quantas e quantas vezes abandonamos a vontade de Deus para as nossas vidas, abandonamos a recomendação de Deus, abandonamos as recomendações da palavra de Deus para nos apegarmos em coisas que nos trazem maior prazer, em coisas que aos nossos olhos parecem ser melhor para nós. Queridos, é necessário que como cristãos rompamos a dificuldade, o obstáculo da soberba nas nossas vidas, como temos visto homens que são de Deus, mas cheios de soberba, se gabando dos seus dons, se gabando das suas habilidades espirituais, se gabando de que oram tanto, se gabando de que falam tanto do Evangelho. É preciso romper o obstáculo da soberba. É preciso romper os nossos pensamentos, e as nossas vontades precisam ser a vontade de Deus. Vemos dentro das igrejas pessoas que se acham melhores do que o irmãozinho que está sentado ao seu lado. Ignoram outras pessoas. E se nós não amamos ao nosso próximo, a quem vemos, como iremos amar a Deus? Não tem jeito. Orgulho, soberba nos afasta da presença de Deus. Queridos, em terceiro lugar, precisamos superar a barreira da desobediência. Interessante, verso 12 e verso 13, observamos que os criados de Naamã chegaram-se a ele. Falaram a ele dizendo: Pai meu, se o profeta te mandasse uma grande coisa, não a farias? Com certeza faria. Quanto mais dizendo-te, lava-te, serás limpo. Ele queria banhar-se nos rios de Damasco. A recomendação era que ele se banhasse no rio Jordão.
Será que porque as águas do Rio Jordão são turvas constantemente ele não queria? Achava que um rio daquele não seria digno dele? Quantas e quantas vezes achamos que as coisas que Deus coloca à nossa disposição não são dignas de nós, deixamos de lado, fazemos pouco daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição para abençoar as nossas vidas, optamos por fazer as nossas vontades. Naamã precisou de reconhecer os caminhos e as recomendações de Deus antes de ser curado, antes de ter a sua lepra tirada. E a palavra diz que então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e foi restaurado. Foi difícil, mas por fim Naamã ouviu o profeta e também ouviu os seus servos que estavam com ele. Naamã percebeu a tempo que só ele não estava entendendo o plano de Deus para a sua cura. Irmãos, quantas e quantas vezes nos chegamos a Deus sem nos humilharmos, sem nos curvarmos diante dele, sem a devida obediência à sua palavra, às suas recomendações. A desobediência impede a nossa comunhão com Deus. Quantos de nós temos deixado a palavra do Senhor de lado? Temos deixado as escrituras sagradas de lado, temos deixado a oração de lado, não ouvimos a voz do Senhor quando Ele fala conosco. Quantas e quantas bênçãos nas nossas vidas podem depender daquilo que o Senhor nos recomenda. As recomendações do Senhor, as recomendações bíblicas são muito importantes para as nossas vidas, para que nós sejamos e tenhamos uma vida abundantemente abençoada por Deus. O servo, o verdadeiro servo, é aquele que conhece a fundo a vontade do seu mestre. Será que realmente nós temos obedecido a Deus? Será que realmente não temos agido com desobediência a Deus? Quantas e quantas vezes o Senhor coloca à nossa disposição trabalhos, coisas a serem feitas no seu reino, e nós vamos postergando, deixando para depois. Achamos muitas e muitas vezes que aquilo que fazemos para Deus já é demais. Eu já vou às quartas-feiras, eu já vou aos domingos na igreja, então eu não vou agora tirar 1 hora para poder estar orando, para poder estar na minha casa, dentro do meu quarto, clamando a Deus em obediência à sua palavra. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, acham que aquilo que faz para Deus, que faz para o reino de Deus, já é demais. É muito tempo na igreja, é muito tempo fazendo as coisas da igreja, é muito tempo fazendo isso ou fazendo aquilo. E a Bíblia nos recomenda buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós vivemos realmente em obediência a Deus, não teremos falta de nada, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se é assim que Deus te mandou fazer, assim seja feito. A história de Naamã pode ajudar a corrigir
muitas das nossas reações rebeldes diante da presença de Deus. A vida de Naamã, a postura de Naamã pode servir de exemplo, porque ele teve sim as suas dificuldades, ele criou obstáculos e barreiras, mas ele conseguiu entender que ele precisava superar todas essas barreiras para que ele alcançasse a cura da sua lepra. E quantos de nós estamos precisando de curar a nossa lepra espiritual, e não temos ouvido a voz do Mestre, a voz dos servos de Deus, a voz dos mensageiros de Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça, que você tenha um tempo de oração. Talvez alguma das coisas que foi dita aqui nesta noite tocou o seu coração, e eu quero que você abra o seu coração na presença de Deus agora. Abra o teu coração ao Senhor neste momento. Fale com Ele. Tire da sua vida o obstáculo da incredulidade. Supere na sua vida o obstáculo da soberba. E peça ao Senhor que tire da sua vida o obstáculo da desobediência. Fale com Deus enquanto ouvimos esta canção. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, Aleluia, Jesus. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Queridos, a bênção de Naamã só aconteceu porque ele desceu até o Rio Jordão. A bênção só aconteceu porque ele seguiu as instruções. Por isso ele teve a sua carne restaurada. Ele foi influenciado pela sua equipe, que o convenceu a se humilhar, a lavar-se como ele havia sido instruído. Eu quero dizer para você, talvez hoje a voz de Deus está dizendo para você: vá até o Jordão, lave-se ali. E você tem buscado outras soluções, outras opções. Você precisa romper os obstáculos que têm sido colocados para que a sua bênção chegue até você. Precisa se humilhar na presença do Senhor. Precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ouvir os mensageiros de Deus. Ouça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor. Só assim você poderá mudar a história da sua vida. Só assim a sua vida será transformada. Naamã corria o risco de se tornar uma pessoa isolada da sociedade da época, e ele agora é colocado, é trazido para a reunião dos santos do Senhor. Não se isole. O Senhor está te convidando nesta noite a voltar-se para Ele, a ouvir a sua voz, a ouvir os recados que Ele tem para a sua vida, a ouvir as recomendações da palavra de Deus. A sua vida poderá ser muito abençoada, como foi a vida de Naamã, se você realmente ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Depois nós estaremos impetrando a bênção. Irmão, amigo que está nos ouvindo, pense bem. Ouça e obedeça a voz do Mestre. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que o Senhor é o Deus de misericórdia, é o Deus de cura, é o Deus de paz, é o Deus de salvação. Ó Pai, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque nós somos exortados pela tua palavra a cada dia nos aproximarmos mais de ti. Permita, Senhor, que possamos ouvir a tua voz, entender a tua voz, crer e praticar as tuas recomendações para conosco. Abençoe esse irmão, Senhor, que está na tua presença agora.
abrindo o seu coração. Tu conheces o desejo desse coração, de que é viver uma vida abençoada. Coloque a tua santa mão de poder sobre esta vida neste momento, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Tira a incredulidade. Tira, Senhor, a desobediência. Tira, Senhor, a arrogância. Glorifica o teu nome nesta vida. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Quero fazer um convite para você, para na quarta-feira, às 20 horas, estar conosco novamente, para juntos louvarmos ao Senhor. Estenda a sua mão. Eu quero dizer para você neste momento, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com sua família, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus te dê uma semana abençoada, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Ouça a voz do Senhor e as vitórias acontecerão na sua vida.